quero, nesta noite, refletir à luz da palavra de Deus sobre o momento que nós estamos vivendo como nação e como igreja, e para isso eu convido a igreja a que abra a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um versículo apenas, e eu gostaria que todos nós lêssemos este texto da palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, nós vamos ler juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler mais uma vez? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor agora e calar o nosso coração e a nossa voz e inclinar os nossos ouvidos para ouvir o Senhor, sabendo que ouvindo o Senhor, como Tua palavra promete, a nossa alma viverá. Queremos atentamente, Senhor, ouvir a voz que sai da Tua boca. Que o Senhor seja servido usar o seu servo, para que o Senhor fale ao coração do seu povo e o leve a refletir sobre como tem cumprido o seu papel neste mundo. Nós pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma afirmação muito interessante de Lucas, no seu segundo volume, que é o livro de Atos. Sabemos que Lucas escreveu 2 livros na Bíblia. Um deles é o Evangelho que leva o seu nome, mas o outro é Atos dos Apóstolos. O seu segundo livro começa com uma declaração muito interessante que deve nos levar a fazer algumas perguntas. Ele fala para Teófilo, a quem ele havia escrito o livro, dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro aqui é o Evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É interessante que Lucas esteja aludindo a um livro anterior, dizendo: eu escrevi sobre coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, sendo que o Evangelho conta toda a obra de Jesus, até mesmo a sua ascensão. E embora Lucas o narre aqui no capítulo 1, esta ascensão, ele também o havia narrado no seu Evangelho. Porque ele diz que aquilo que Jesus fez foi apenas o começo. Porque o que Lucas vai contar no livro de Atos é nada mais do que aquilo que o Senhor Jesus continuaria a fazer e a ensinar. E de que maneira aquilo que o Senhor começou, Ele continuaria fazendo e ensinando. Não seria de outra maneira que não através da sua igreja. Por isso o seu termo é preciso e escolhido de maneira consciente. Então o que ele vai narrar no livro de Atos é exatamente aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar por intermédio dos apóstolos, ao capacitá-los com o poder, com a graça do Espírito Santo. É por isso que alguns estudiosos preferem, em vez de o título Atos dos Apóstolos, eles preferem dar o título Atos do Espírito Santo. Porque é por meio do Espírito Santo agindo nos apóstolos e na igreja que Jesus vai continuar a sua missão no mundo, de salvar um povo escolhido desde a eternidade para si. De modo que Jesus continua agindo e falando no mundo através da sua igreja. Esta é uma verdade muito importante para nós.
Porque ela significa que nenhum outro povo na terra, que nenhum outro grupo, que nenhuma outra organização ou nenhum outro organismo será instrumento de Jesus para revelar a sua graça salvadora ao mundo. A igreja é o povo chamado por Deus para pregar o evangelho. Então, Jesus continua presente no mundo através da sua igreja. O mundo não verá outro povo, o mundo não verá outro instrumento, outros agentes. De maneira alguma o mundo terá conhecimento do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser através da igreja. É neste sentido que Tertuliano falou corretamente que fora da igreja não há salvação. Embora nós saibamos que a igreja em si mesma não salva, é por meio da igreja que o mundo conhece o Salvador. É por isso que o Senhor Jesus, em outra passagem, em Mateus capítulo 5, no seu Sermão do Monte, depois de descrever o caráter dos filhos do reino, o Senhor Jesus disse no capítulo 5, verso 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Observe a declaração do nosso Senhor. Ele não diz que nós somos uma das muitas luzes. Ele está dizendo que nós somos a luz. Mas antes que você pergunte, espera aí, não é Jesus a luz do mundo? Sem dúvida. Ele falou em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas a luz de Jesus se reflete no mundo através da igreja. É costume alguns comentaristas compararem a luz de Cristo à luz do sol. E a luz da igreja à luz da lua. A lua não tem luz própria como o sol. Antes ela reflete a luz do sol. E ela nos ilumina à noite. Quando é lua cheia, a gente vê que há um certo grau de luminosidade maior do que nos outros dias. Então o Senhor Jesus está dizendo que nós somos, é Ele quem diz. E Ele diz que nós não podemos esconder essa luz. A luz é algo para ser mostrada. Mas em seguida ele utiliza-se de uma outra figura que aponta para a missão única, exclusiva da igreja no mundo. Ele diz, vós sois o sal da terra. E nós sabemos que o sal aqui traz a ideia de um elemento que refreia o estado de degeneração do mundo. A igreja é um agente que se constitui num freio para o processo de degeneração do mundo. Quando a igreja manifesta o caráter de Cristo, quando a igreja proclama o evangelho fiel segundo as Escrituras, onde esta igreja fiel está, a sociedade, a comunidade no meio da qual ela vive, se beneficia da influência do evangelho do reino e se torna uma sociedade mais justa, com mais equidade, com mais harmonia. E isto é o que significa ser sal e luz. Nós não podemos redimir o mundo. É Jesus quem vai redimir a criação. A redenção será um ato monergístico. Apenas Deus, nós não teremos nenhuma participação, no abrir e fechar de olhos, levará por meio do seu Filho à consumação a obra que ele inaugurou na sua morte e ressurreição. Mas nós podemos ser instrumento de retardamento ou de refreio ou freio para o avanço da maldade e do pecado no mundo e podemos ser instrumento de reforma. Isto é claro em toda a Escritura e isto é claro na história da igreja. Pois o que foi que fundou a civilização ocidental, senão a cultura, para usar um termo, judaico-cristã, ou a fé judaico-cristã. Se temos uma cultura onde os homens ainda são livres, onde se valoriza a liberdade do indivíduo, onde se valoriza a democracia, isto é graças à influência do evangelho no mundo. Nós sabemos disto, nós sabemos das transformações que a igreja produziu no mundo, ou que Deus produziu no mundo por meio da igreja, desde o primeiro século da era cristã. E nós sabemos das transformações que ocorreram no mundo, especialmente na Europa, por ocasião da reforma protestante, saindo de um estado de miséria, de injustiça social, de imoralidade, de analfabetismo, de ignorância generalizada, para
construir nações que se tornaram baluartes da democracia, da justiça e da igualdade às nações do Ocidente. Meus irmãos, se estas coisas são assim, nós deveríamos perguntar: se a igreja é sal e luz, se onde a igreja proclama fielmente o evangelho e vive fielmente os valores do reino, a sociedade onde ela vive vai ter resultados, vai manifestar frutos da influência da igreja, mesmo entre aqueles que nunca se converterão, deveríamos fazer uma pergunta: por que um país como o Brasil, que tem hoje, ao que parece, cerca de 35% a 40% de evangélicos, está mergulhado no mar de lama? Por que um país como o Brasil, que tem quase que uma igreja evangélica em cada esquina, na maioria das cidades e nos grandes centros, se tornou um país motivo de piadas da parte de outros países, porque é um país onde a confusão ética e moral chegou a tal ponto que um Supremo Tribunal Federal precisa discutir se um criminoso pode ou não se candidatar à presidência. Isto é motivo de chacota em outros países. Por que um país como o nosso chegou a este ponto? Estes dias comemoramos a independência da pátria. E na véspera da independência da pátria, nós tivemos um trágico, terrível, inominável atentado a um candidato ao cargo maior do país, seja ele quem for. E todos eles dizem, até seus adversários, que foi um atentado à democracia. Porque agora não foi apenas matar o nome de alguém, matar a reputação de alguém, mas o atentado foi contra a vida física de alguém. Isto nunca havia acontecido e expõe as vísceras do nosso país. Baseado naquilo que eu comecei falando sobre a missão da igreja, meus amados, eu quero dizer que esta situação em que chegamos, este mar de lama no qual existem até pés e pernas e pescoços evangélicos atolados, ele está acontecendo principalmente por culpa e responsabilidade da igreja do Senhor Jesus. Pois onde a igreja está, e não é influência, isto significa que ela é um sal que tem perdido o sabor. Isto não anula os atos soberanos de Deus, mas isto pertence às causas secundárias pelas quais o nosso país está na situação em que está. E é por isso que eu os chamo a refletir sobre este texto de 2 Crônicas 7,14, porque me parece que ele é um texto dos mais apropriados para o momento em que vivemos. Porque se temos uma responsabilidade na restauração da nossa nação, ainda que Deus seja soberano, ainda que Ele possa não atender, ainda que Ele possa aumentar e intensificar os seus atos de juízo sobre o Brasil, certamente se o Senhor tiver de fazer alguma coisa para trazer cura para a nossa nação, isto não acontecerá sem o concurso do seu povo. Isso não é porque Deus dependa de nós, é preciso que fique entendido. Isto é porque, desde os seus decretos eternos, Deus decretou agir no mundo e manifestar a sua glória de um modo todo especial, através da sua igreja. Como disse um certo servo de Deus, sem Deus nós não podemos, e sem nós, mesmo que possa, Deus não fará. Por isso, meus irmãos, se nós queremos ver o nosso país, um país onde reine justiça, um país cuja moralidade seja restaurada, isso tem que começar comigo e com você. Deus não vai fazer coisa alguma sem começar comigo e com você. E é o que ele exatamente diz neste texto que lemos.
Este texto é uma resposta de Deus a Salomão. É muito interessante o contexto desse texto, porque ele marca a inauguração do templo, da casa do Senhor. Salomão havia construído a casa do Senhor, e depois ele haveria de construir alguns palácios. E quando ele acabara a casa do Senhor, ele fez uma oração como mediador pactual, como herdeiro das promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque, Jacó e agora reiteradas a Davi, de que Deus estabeleceria o seu reino para sempre através de um filho de Davi. Salomão, colocando-se como descendência de Davi, diz a palavra do Senhor, que ele ora a Deus no capítulo 6, do verso 12 até o final do capítulo. E neste capítulo ele faz uma oração intercessória. Nesta oração, ele pede a Deus, ele intercede a Deus pelo povo. Ele está agindo aqui, em primeiro lugar, nós podemos entender que ele está agindo aqui, antes de tudo, espiritualmente, como mediador pactual. Ele está cumprindo o seu papel de mediador pactual, do pacto da aliança davídica. Mas ele também está orando aqui politicamente. E não devemos considerar este politicamente como algo pejorativo, pois a política em si não é má. A política faz parte dos instrumentos da providência de Deus para que os homens vivam em harmonia, para que os homens vivam uma vida de justiça, uma boa relação entre si. O problema não é a política, é a corrupção no coração humano. Então, ele faz uma oração política porque ele é o rei, ele é o governante, e como governante, ao mesmo tempo pastor, ele intercede ao seu Deus, pelo povo de Deus. E é muito interessante algumas coisas que ele fala aqui. A primeira delas, ele reconhece que aquela casa que ele fez não é de fato a habitação de Deus. Os olhos de Deus estariam lá, mas Deus não habita em templo feito por mãos. E a oração de Salomão é teologicamente precisa. Veja o verso 18. Ele, depois de pedir que Deus cumprisse a palavra a Davi, de que não faltaria sucessor que se assentasse no trono de Israel, ele, no verso 18, faz uma pergunta teológica: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que o céu e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ele sabe que aquela casa não é, aquelas quatro paredes não serão a habitação permanente de Deus. E é por isso que a sua oração é precisa. Observe, ele vai então fazer uma intercessão, inclusive profética. Ele vai falar de todas as circunstâncias em que o povo de Israel poderá chegar até aquela casa para orar ao Senhor, e entre elas haveria momentos de crise nacional, provocada pela quebra da aliança. E ele pede que quando isso acontecesse, e o povo se voltasse para Deus naquela casa, ou mesmo longe de Israel, se orasse voltado para aquela casa, que lembrava a promessa da habitação do Senhor no meio do seu povo, que o Senhor ouvisse a oração. Por isso, no verso 19 do capítulo 6, ele diz: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E observe no verso 21. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve tu do lugar da tua habitação, que não é esta casa, mas os céus. Ouve e perdoa. E aí ele vai mostrar as diversas situações em que quando alguém necessitar e quiser buscar o Senhor, vai orar ao Senhor. No verso 22, quando alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que jure, ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, o lugar da tua habitação, age e julga teus servos. Verso 24,
Quando o teu povo, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo. Verso 26, quando as maldições da aliança vierem, os céus se cerrarem, não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa os teus servos e o pecado dos teus servos do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho. Quando Deus trouxesse calamidades na terra como fome e peste, crestamento ou ferrugem, todas as palavras de maldição da aliança, atos de maldição da aliança, toda a oração no verso 29, e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa. E no verso 32 ele diz que até o estrangeiro, que não for do seu povo, mas orar, voltado para aquela casa, que Deus pudesse ouvir dos céus. E é respondendo a esta oração de Salomão, que o Senhor Deus fala no capítulo 7, verso 14, mencionando uma das circunstâncias que Salomão havia mencionado na sua oração intercessória. Ele reitera a aliança que fizera com Davi. A partir do verso 11, ele apareceu a Salomão de noite e ele diz: olha, eu ouvi a tua oração. E eu escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E ele diz: olha, Salomão, eu vou atender a tua oração. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu suspenderei a maldição e o castigo que estavam sobre este povo. Eu quero destacar, meus amados, nesta declaração do Senhor, 3 coisas importantes, ou 3 elementos importantes que nós temos que entender para nós compreendermos a relevância e importância única, exclusiva, singular da nossa vida, de nós como povo de Deus, para que Deus restaure a nossa nação. Eu quero então, nesta noite, falar um pouco sobre a identidade da igreja, baseado neste texto. Em segundo lugar, eu quero mostrar o que é requerido a igreja fazer para que Deus haja e intervenha na nação, trazendo restauração. Em terceiro lugar, eu quero tratar aqui da promessa que o Senhor Deus tem. E em quarto, na verdade são 4 princípios aqui. Qual é o fundamento dessa promessa? Então observe, quem é este povo que pode intervir, que pode ser instrumento de Deus para ser agente da sua restauração, da restauração da sua nação. Em segundo lugar, o que nos é requerido fazer, o que é necessário, o que é pedido de nós, o que é ordenado de nós. Terceiro, qual é a promessa? E quarto, qual é o fundamento dessa promessa? Então, primeiramente, qual é a identidade da igreja? É muito importante que nós entendamos, que nós prestemos atenção no verso 14. Ele chama o povo de Israel de meu povo e acrescenta que se chama pelo meu nome. Se o meu povo, isto é muito interessante porque é exatamente assim que Salomão se dirige a Deus. Por exemplo, no versículo 24 do capítulo 6, para citar apenas um exemplo, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter, e confessar o teu nome, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel. E ele vai falar isso o tempo todo. Essa expressão, o meu povo, é um termo repetidamente usado por Salomão em sua oração intercessória.
E descreve exatamente o elo pactual entre Deus e o seu povo, pelo qual o seu povo é um povo especial dentre todos os povos da terra. Este é o termo que o Senhor usa em diversas passagens. E ele usa especialmente, nós podemos verificar em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, quando Israel já é uma nação e Deus está chamando Moisés. No verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então, quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Deus, quando Javé lembra aqui para Moisés, se o meu povo, ele está dizendo, este é um povo especial. E quando eu ajo no mundo, eu ajo por amor dele. É claro que Deus age pela sua glória. Este é o objetivo primeiro. Mas porque Deus ama o seu povo, Deus age por amor do seu povo. É por isso que somos um povo especial. É por isso que nossas petições em especial são ouvidas. Porque nós somos o povo que Deus escolheu, o povo pactual de Deus. Em Levítico capítulo 26, para citar apenas mais uma das muitas passagens, no capítulo 26, verso 12, o Senhor diz: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Este é o coração das promessas pactuais de Deus. Deus viverá no meio desta comunidade de pecadores. E no próprio capítulo 7, de Deuteronômio, verso 6, o Senhor, no sermão de despedida, num dos sermões de despedida de Moisés, diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Essa expressão, meu povo, que é reforçada pela expressão que se chama pelo meu nome, ela descreve exatamente uma linguagem que lembra o caráter especial de Israel, como povo especial de Deus, como povo amado por Deus, dentre todos os povos da terra. Ele mostra exatamente aqui o amor eletivo de Deus pelo seu povo. E a eleição de Deus não é baseada em nenhuma coisa que ele veja no seu próprio povo, é baseada na sua própria escolha e no seu próprio amor. Por isso, no mesmo capítulo 7 de Deuteronômio, que ele diz: tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu próprio povo de todos os povos que há na terra. Isto é acrescentado no verso 7 pela explicação: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o julgamento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Nós somos o povo especial de Deus. Isto é um privilégio. Este é um fundamento, inclusive, para a nossa oração. Até mesmo quando nós estamos em pecado, o amor de Deus é tão grande pelo seu povo. Deus ama tanto o seu povo eleito, que mesmo quando este está nos piores pecados, e quando de tal maneira se degenera que faz pior do que os filhos dos ímpios, do que os ímpios, quando este povo arrependido se volta, então somente usa o argumento: Senhor, nós pecamos, como fez Daniel no capítulo 9 do seu livro, nós de fato transgredimos a aliança, todo esse mal nos sobreveio pelo que nós fizemos, mas nós ainda somos o teu povo. Este é um argumento. E este argumento não é baseado, antes de tudo, no que nós somos, mas em quem Deus é. Não é porque nós somos o povo de Deus, é porque nós somos o povo de Deus. Entendeu? Meus amados irmãos, este é um grande privilégio. Nenhum outro povo pode, de tal maneira,
encher o coração de Deus de compaixão quando pede pela sua pátria, além do povo de Deus. Isto fica muito claro no livro de Juízes. E eu quero que você abra lá para citar um exemplo. O tempo dos juízes foi um período de grande decadência espiritual. E o povo já tinha pecado muito contra o Senhor. E se você quiser olhar no capítulo 2, são muitas as vezes em que o povo peca. O período dos juízes era assim: o povo pecava contra o Senhor enviava inimigos que escravizavam o povo, e aí o povo, debaixo da opressão, clamava ao Senhor, e o Senhor, com compaixão, lhes enviava juízes. E a palavra do Senhor diz que o Senhor perdoava o seu povo. Quando o povo estava em paz e aquele juiz morria, o povo caía de novo em pecado. E esse estado chegou a um ponto de extrema decadência. E eu quero que você observe aí o que está escrito em Juízes, no capítulo 2. Diz a palavra do Senhor que no versículo 11, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, deuses pagãos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estava em grande aperto. Mas diz a Bíblia que suscitou os juízes que os livravam da mão dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Veja, o Senhor perdoava e trazia libertação. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais. Então, cada geração se tornava pior, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou. Você pode olhar no capítulo 10, no verso 6, tornaram os filhos de Israel, depois de vários juízes, como Tola, Jair, etc., tornaram os filhos de Israel a fazer o que é mal perante o Senhor, serviram aos Baalins, a Asterote. Verso 7, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, eles oprimiram, os inimigos oprimiram Israel, e eles foram e clamaram, veja o verso 10, ao Senhor: contra ti havemos pecado. E observe o que acontece. Então eles clamaram ao Senhor. O Senhor diz: olha, eu não vou ouvir vocês não. Verso 14: ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel dizemos ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer, porém livra-nos ainda esta vez. Tiraram os deuses alheios do meio de si, serviram ao Senhor. E olha o que diz o verso 16, esse é o ponto. Então, já não pôde ele, o Senhor, reter
ter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. O amor eletivo de Deus o moveu, mesmo depois de reiteradas transgressões, de reiteradas apostasias. O povo arrependido clamou ao Senhor, porque o Senhor ouviu, porque esse é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Esse é o povo escolhido de Deus, desde a eternidade. E é por isso que o seu clamor é um instrumento poderoso e único para sarar a sua nação. Mas essa expressão, meu povo, e que é reforçada por que se chama pelo seu nome, meu nome, também traz uma responsabilidade. Porque se somos o povo que se chama pelo nome do Senhor, nós devemos ser santos porque Ele é santo. Isto mostra a responsabilidade que nós temos como um reino de sacerdotes. É por isso que Pedro, mencionando Levítico, no capítulo 1, verso 16 e verso 17 da sua primeira epístola, ele nos exorta à santidade. Quando ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ele está mencionando Levítico 11, 44, 45, Levítico 19, verso 2. Vós sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. O meu nome está sobre vocês. Essa união do crente com Cristo é a maior motivação para a sua santidade. O nome do Senhor está sobre ele. É por isso que quando o povo de Deus transgride a aliança, quando o povo de Deus obedece à aliança, quando o povo de Deus segue a lei do Senhor, quando o povo de Deus prega e vive o Evangelho, o mundo vê a glória de Deus através do povo de Deus, para que vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É isto que também Moisés fala aos filhos de Israel em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 6, diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, isto é, os mandamentos do Senhor, porque isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. O povo de Deus, quando anda nos caminhos do Senhor, ele honra o nome do Senhor, e ele influencia aqueles que estão ao seu redor, mesmo aqueles que jamais se converterão, eles serão influenciados, e é assim que o povo de Deus se torna sal da terra. Então quando o Senhor diz, o meu povo que se chama pelo meu nome, ele não está apontando apenas para um privilégio que temos de sermos o povo especial de Deus, o povo todo amado de Deus desde a eternidade, e que portanto é ouvido por Deus com base nessa relação pactual, que tem como fundamento o amor eletivo de Deus. Mas essa expressão também significa a nossa responsabilidade. Nós estamos tão ligados com o Senhor, que quando nós andamos na lei do Senhor, o mundo reconhece, mesmo que ele não tenha o discernimento salvífico, o conhecimento salvífico de Cristo, mas ele reconhece a glória de Deus em nós. E ele faz isto ou elogiando e sendo influenciado, ou perseguindo, mas ele reconhece. Mas por outro lado, porque o nome do Senhor está sobre nós, quando nós não andamos segundo a lei do Senhor, o mesmo nome de Deus é blasfemado por nossa causa. É isto que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 52, verso 6. Veja que grande amor tem o Senhor por nós, ao ponto de que estamos tão unidos e ligados a Ele, que não apenas tudo aquilo que Ele faz tem consequências sobre nós, mas aquilo que nós fazemos reverbera na questão do seu nome. Isto aqui é o puro evangelho de Deus e tem a ver com a doutrina da nossa união com Cristo, que os catecúmenos hoje estudaram. Por causa da nossa união com Cristo, nós somos de Cristo e Cristo é nosso.
Cristo nos representa, mas nós também o representamos. E tudo o que nós fazemos tem efeitos, não no caráter do Senhor, mas tem efeitos na forma como o mundo vê a Cristo. Por isso em Isaías 52, no versículo 5, ou no versículo 5 diz: agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, pois o Senhor, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Citando esta passagem, Romanos 2,24, Paulo diz aos judeus: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por tua causa. Quando o povo pecou contra o Senhor, no episódio do bezerro de ouro, o Senhor diz: o povo foi deixado à solta para a vergonha diante dos seus inimigos. Quando Davi pecou contra o Senhor, no caso de Batseba, você pode ir lá, na passagem correspondente. O Senhor disse: visto que tu fizeste isso e deste ocasião para que os inimigos do Senhor blasfemassem do seu nome. Então quando Deus diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, Ele está dizendo não só de um privilégio, mas de uma responsabilidade. Crente, tudo o que você faz tem efeitos sobre a proclamação do nome do Senhor na terra. Eu preciso falar isso reiteradas vezes. Isto não anula a soberania de Deus. Isto é causa secundária, mas a liberdade das causas secundárias não é tirada pela soberania de Deus. Então, quando você faz coisas que envergonham o nome do Senhor, é o nome do Senhor. A Bíblia diz, falando dos falsos mestres, em 1 de Pedro, capítulo 2, em 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro nos alerta contra falsos mestres dentro da igreja. E ele, falando desses falsos mestres, diz no verso 2 que muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quando o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se desvia dos seus caminhos, não cultiva a santidade, o nome de Deus é blasfemado. É por isso que há algumas coisas, em segundo lugar, que a igreja tem que fazer para que o Senhor sare a terra. É por isso que nossa vida e testemunho tem sim influência sobre a sociedade em que nós vivemos. Sempre tem influência. Se a igreja não tem impacto sobre o mundo, ela não está vivendo a sua missão de sal e luz. E se o nosso país está como está, nós precisamos buscar o Senhor. E a nossa primeira atitude deve ser a oração. Nós devemos buscar ao Senhor em oração, mas esta oração envolve algumas atitudes. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele fala de 4 coisas que temos que fazer. Ele diz: se humilhar. Isto significa reconhecer, primeiramente, os nossos pecados. Reconhecer que o que está acontecendo no nosso país não é só culpa daqueles que ocupam o Palácio do Planalto, a Câmara Federal, o Senado, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais ou os tribunais de justiça. Que aquilo que está acontecendo com o nosso país é culpa também nossa. É preciso ter humildade para reconhecer isto. Porque é muito fácil a gente culpar os políticos corruptos. É muito fácil a gente colocar a culpa nos outros. Mas você sabe, até os ímpios reconhecem que um genuíno cristão não pensa assim. Fazendo uma comparação entre cristianismo e marxismo, Luiz Felipe Pondé, filósofo, disse: a grande diferença entre o cristianismo e o marxismo é que enquanto o marxismo culpa o sistema, os outros, o governo, pelas suas mazelas, o cristão questiona, antes de tudo, a si mesmo. O genuíno cristianismo começa com o questionamento de si mesmo, e para isso precisa ter humildade.
Se o meu povo aprender a olhar para dentro de si, em vez de apontar o dedo para os políticos, pensar na sua responsabilidade, se humilhar. Em segundo lugar, se ele orar, se ele clamar, isto é dependência de Deus. A oração do justo, a Bíblia diz, muito pode em sua eficácia. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, a partir do verso 1 da sua primeira epístola a Timóteo, 1 Timóteo 2:1, ele diz, antes de tudo, isto é uma prioridade na vida da igreja, antes de tudo, exorto que se use a prática. Observe o acúmulo de sinônimos, e todos no plural, em que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, para que nós tenhamos uma sociedade justa, igualitária, a expressão que Paulo usa, tranquila e mansa. Piedade e respeito eram as expressões que os filósofos usavam para descrever uma sociedade onde reina a harmonia e o bem comum. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isto, que nós devemos orar. E a minha pergunta é, quanto nós temos orado, irmãos? Veja, são 4 palavras, e todas no plural. Sabe o que isso significa? Que a oração na vida da igreja deve ser abundante, deve ser incessante, deve ser fervorosa, deve ser constante, deve ser perseverante. Mas a pergunta é, que lugar a oração e as intercessões ocupam em nossa vida? Meus amados irmãos, se nós gastássemos mais tempo na oração, se nós gastássemos metade do tempo que nós gastamos nas redes sociais, para fazer as nossas elucubrações políticas, se nós gastássemos metade desse tempo clamando ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao nosso Deus, pela nossa nação, certamente nós veríamos o Senhor intervindo. Mas a questão é que nós fazemos muito pouco, devemos lembrar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, a ideia é de oração fervorosa. É de buscar pelo Senhor. Isso envolve inclusive a adoração, o culto. Estar juntos. Eu falo isso com vergonha. De quantas vezes eu poderia ter jejuado e orado. Você lembra de Daniel? A sua nação estava numa situação de miséria, de desprezo. E ele jejuou e orou. E ele clamou e ele buscou o Senhor com jejum, com pano de saco, com cinzas. Você lembra de Neemias? Lá no capítulo 1 diz que ele recebeu o seu irmão Hanani e perguntou pela cidade, por Jerusalém. Ele disse, olha, a cidade, o povo em Jerusalém está em grande miséria e desprezo, as suas portas estão queimadas, os muros derribados. A Bíblia diz que ele se assentou com o impacto daquela notícia, que ele chorou, mas ele esteve jejuando e orando. E ele se humilhou diante do Senhor. E veja, nós não vemos pecado em Neemias. Sabemos que ele era pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas ele é um exemplo de integridade. Ele foi governador, ele foi político. Nós não vemos pecado em Daniel, embora saibamos que ele era pecador, mas diz a Bíblia que os seus colegas, sabendo que ele ia se destacar no reino, como primeiro-ministro acima de todos os outros, somente abaixo do imperador, os seus inimigos fizeram assim uma espécie de investigação, de lava-jato na vida dele, para ver se achavam qualquer coisa, e eles não conseguiram achar nada. Eles disseram, nós não acharemos nada contra Daniel, se não for alguma coisa em relação à lei do Deus dele. E mesmo assim, meus irmãos, apesar dessa irrepreensibilidade, quando ele ora ao Senhor, ele se humilha, ele entende que os pecados da sua nação são os seus pecados. Ele diz, Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, porque nós, os nossos pais, temos pecado contra ti.
Então nós temos que deixar de ser fariseus e hipócritas e simplesmente criticarmos os políticos, mas nós devemos olhar para nós mesmos e nós devemos dizer: Senhor, nós somos culpados por tudo isso. Eu não estou dizendo que eles não têm culpa. Eu só estou dizendo que precisamos nos humilhar. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, e em quarto lugar, se converter dos seus maus caminhos. Porque você pode chorar até ficar azul, mas se você não abandona os seus caminhos. Ah, meus irmãos, quando nós meditamos no povo de Deus no Brasil, na igreja do Brasil, há muita coisa da qual devemos nos converter. A igreja de Deus no Brasil deve se converter de ter diluído, do pecado de ter diluído o genuíno evangelho. Porque a igreja no Brasil abandonou o genuíno ato de profetizar, no sentido de denunciar os desmandos da sociedade, no sentido de falar da ira de Deus, da santidade de Deus, no sentido de falar do genuíno evangelho, que chama os homens ao arrependimento, e abandonou esse evangelho para encher os templos, começou a pregar um evangelho fácil, um evangelho que leva os homens ao egoísmo, que chama os homens para buscar apenas bênçãos temporais para si, que incita o individualismo, o egocentrismo das pessoas, que massageia o ego do ser humano pecador. A igreja no Brasil tem que se arrepender dessa diluição do evangelho e de pregar um evangelho fácil. A igreja no Brasil precisa se arrepender desse evangelho da prosperidade, que leva a pessoa a pensar apenas em si, que tira os olhos das pessoas da glória de Deus, da necessidade que eles têm de Deus, do genuíno arrependimento. A igreja tem tirado do evangelho a conclamação ao arrependimento. Ela tem que se converter. Os pastores precisam se converter. A igreja também precisa se converter, em segundo lugar, das alianças escusas que ela tem feito, em nome do reino de Deus, mas na verdade por puro corporativismo, nas quais os púlpitos têm se transformado em palanques, nas quais pastores têm profetizado que o candidato tal, e o candidato tal, e o fulano, e o cicrano, às vezes mergulhados em corrupção, são os escolhidos de Deus para aquele momento. A igreja tem que se converter dessa prostituição com a política partidária. Os pastores têm que se converter de venderem os seus membros, as suas igrejas, para candidatos, em troca de rádios, em troca de milheiros de tijolos, em troca de cargos públicos. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. A igreja tem que se converter, meus irmãos, também da sua promiscuidade e da sua mistura com ideologias que são claramente anticristãs. A igreja tem que se converter dos maus caminhos em que ela tem andado ao aceitar e ao se aliar com pessoas que pregam uma nova moralidade, que são agentes de uma nova ordem mundial, que tem o objetivo de destruir a cultura judaico-cristã. A igreja precisa se arrepender, porque entre os seus membros não faltam feministas funcionais, entre os seus membros não faltam liberais, entre os seus membros não faltam pessoas que não vejam problema nenhum em praticar a imoralidade. A igreja brasileira precisa se converter das suas alianças escusas, seja por fisiologismo, por pragmatismo, com candidatos para receber benesses, seja com uma espécie de fusão, de síntese, com ideologias como o marxismo, que é uma ideologia claramente anticristã, que apregoa uma confusão entre os gêneros, que apregoa a desconstrução da família, que apregoa a desconstrução da maternidade, e muitos crentes têm isso como uma aliança
que agrada a Deus. Mas a igreja precisa se converter também da omissão. Eu diria que a maioria das pessoas da igreja não concorda com estes valores, mas se cala. Professores crentes se calam nas escolas. Eles no máximo se excluem, eu não quero participar disso, mas eles não profetizam porque têm medo de perder o emprego. Pais cristãos não ficam supervisionando o que os seus filhos aprendem, nem discutindo com os professores. Porque eles estão mais preocupados em ganhar dinheiro, em seguir uma carreira. Mães cristãs hoje se preocupam em sua maioria, muitas delas, com a carreira profissional do que com os filhos. E pasmem, existem crentes, mulheres presbiterianas, casadas, que chegam a dizer: eu não nasci para ser mãe, negando o mandato que Deus lhes deu. Nós precisamos nos converter disto. Nós precisamos nos converter do trabalho que fazemos às vezes para ganhar voto para um político tal, para garantir o nosso emprego, e não porque acreditamos nele. Nós precisamos nos converter. Assim e só assim, o Senhor Deus diz: então, e só então, eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados. E eu sararei. Queridos, é promessa de Deus. Eu sararei a sua terra. E por que podemos crer nessa promessa? Deus justifica. Observe o que ele diz, e eu quero concluir com isto. Deus justifica. No versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que verdade maravilhosa. Ela é incondicional. Esta igreja que tem se amoldado à sua cultura, uma cultura secularizada, que tem abandonado a Deus e os valores da palavra de Deus, ela continua sendo o lugar para onde Deus olha no mundo. Deus está dizendo: de onde eu habito, os meus olhos estão nessa casa. E você sabe que aquele templo feito por mãos não era o templo verdadeiro de Deus. Ele era uma figura do verdadeiro, a Bíblia diz. Mas onde está o santuário não feito por mãos? E por que o Senhor tem os seus olhos sobre ele? No capítulo 8 de Hebreus é-nos dito: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O santuário de Deus fica nos céus. Quando Salomão ora, ele está cumprindo o papel de mediador pactual, mas Salomão é um mediador imperfeito. Porque depois ele caiu, depois ele se afastou do Senhor. Nós temos visto que Eclesiastes é um testemunho do aprendizado dele através dessa queda. Mas a promessa que Deus havia feito é que ele colocaria alguém no trono, e por meio deste agente, deste descendente de Davi, ele jamais tiraria o trono de Israel, ele estabeleceria o reino para sempre. E é precisamente esse rei e sacerdote que se assentou à destra da majestade nas alturas, como ministro do verdadeiro santuário. Ele mesmo chamou o seu corpo de santuário, quando pela primeira vez purificou o templo em João 2.
Disseram: que sinais tu fazes para fazeres estas coisas? Quando ele expulsava os cambistas do templo. Ele diz: destruí este santuário e eu o reconstruirei em 3 dias. E eles disseram: em 46 anos foi feito esse santuário e tu em 3 dias vai reconstruir? Mas João explica, ele se referia ao santuário do seu corpo. Ele é o verdadeiro templo. Por isso a Bíblia diz que ele se fez carne, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele então teve o seu corpo destruído, mas ele ressuscitou ao 3º dia e, assentado à destra de Deus, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, que por meio dele se tornou o seu corpo. Então essa promessa de Deus é para a igreja. Apesar de sermos quem somos, no mundo todo, os olhos de Deus estão fixos de uma maneira especial sobre nós para sempre. É por isso que não há outro povo. Cristo está à destra de Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o intercessor perfeito. Salomão era um intercessor imperfeito. Por causa disso, Deus está dizendo: apesar de vocês serem quem são, os meus olhos estão fixos. O meu nome está nesse povo para sempre. Por isso, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Curve sua cabeça. Crente, qual é a sua responsabilidade pessoal? De que caminhos você tem que se converter para que seja um instrumento de Deus para sarar o nosso país? O quanto você tem orado e buscado o Senhor? O que você tem feito no seu trabalho? O que é que está te motivando nessas eleições? O que vai motivar você a votar ou divulgar o seu candidato? Quanto tempo nós temos dedicado, irmãos, para clamar ao Senhor? Daqui a pouco nós estaremos indo às urnas. E é triste. Mas muitos crentes, quando vão às urnas, pensam em si mesmos. No seu emprego, no seu cargo. Eles pensam: não adianta, eu não vou mudar, então tenho que pensar em mim. Nós precisamos nos converter de pensamentos assim. E nós precisamos clamar pela nossa nação. Nós precisamos amar a nossa nação. Nós precisamos interceder pelos nossos governantes. E nós precisamos profetizar contra toda a maldade e o pecado, onde quer que estejam. Amém.